aqui, né, meditando sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos caminhando em direção ao fim, né? Em direção à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós todos, você que está aí na audiência, possa estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus. E quando a gente fala assim, amanhã é Natal, e nós estamos aí, desejamos para você que Jesus Cristo renasça, né? Mais uma vez, renasça no seu coração, te fortalecendo, porque Deus é amor. Então, quando Ele renasce em você, renasce aquele amor, aquela afetividade, né? Aquele carinho e tudo de bom que Jesus é. Os ensinamentos de Jesus, nós estamos sempre presentes, sempre tentando meditar nos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Antes de Jesus ser crucificado, né, morto ali, né, quando ele viveu 33 anos na face da terra, né, como o irmão disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? Então nós temos aquela convicção de que Deus, Ele é amor, e Ele há uma necessidade, muitas vezes a gente fica distante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma necessidade de que Ele renasça em nossos corações. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, nós vemos aqui Jesus em Getsemane. Aí você está se cumprindo o que o profeta Isaías disse, né, anteriormente, há 2000 anos antes desse acontecimento. Então está acontecendo aqui, Jesus no Getsemane. Eu imagino o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu, mas ele aguentou firme ali para salvar eu e você, para que a humanidade tivesse salvação, porque todos nós carecemos de Jesus, e ainda que você não creia, que você não tenha fé, mas nós carecemos do Senhor Jesus, pois Ele é, né, nosso refúgio, é a nossa fortaleza, né? Ele está sempre conosco. Nós necessitamos do Senhor Jesus, pois também, né, Ele veio para a remissão dos nossos pecados, e nós todos somos pecadores. Aquele que diz, eu não sou pecador, eu não faço nada de errado, né? Mas aí já está mentindo, porque todos nós temos uma tendência pecaminosa, né? E nós carecemos das misericórdias do Senhor. Diz a palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos confundidos. Então é maravilhoso saber que nós temos um Deus que tudo pode e tudo executa por nós, e ainda o seu sangue nos lava e nos limpa de todo pecado. Jesus em Getsemane aqui diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, olha aqui, e angustiar-se muito. Então lhe disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Ele estava muito triste. Pensa como Jesus sentiu tristeza, como ele se agonizou, pois ele sabia que estava prestes a ser crucificado, a ser sofrido, né, para salvar a humanidade, para que não precisasse mais dos sacrifícios de animais, porque antes de Jesus Cristo, né, o homem, quando pecava, ele oferecia um novilho, um animal, né, em sacrifício, um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, oferecia para Deus, para a sua salvação, para a remissão dos seus pecados. E aí
a partir do momento, né, que Jesus veio, né, não precisou mais desse sacrifício. Hoje o Senhor está nos dizendo: sacrifício para Deus são coração aquebrantados e contritos. Nós necessitamos de fechar os olhos, abrir o coração, sentir Jesus bem de pertinho, né? Aquela coisa maravilhosa, aquela coisa gloriosa que só Jesus pode nos proporcionar. Se você está triste, se você está magoado, se você está com Jesus aqui, angustiado, preocupado com o dia de amanhã, entre no seu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor. Eu não sei orar. Sim, ou você vai conversar com Deus, ter um diálogo com Deus, abrir seu coração. Com certeza as lágrimas virão, mas o Senhor vai recolher cada gota da sua lágrima, porque Ele é fiel, é o Deus invisível, mas real, que vai ver o seu choro, né, que vai ver sua tristeza, porque, como diz a palavra de Deus, muitas coisas da vida a gente encontra a resposta na palavra, e como diz a palavra de Deus, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então espera, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Aqui no versículo 38 diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto. Sim, Jesus prostou-se sobre o seu rosto. Sentiu tristeza, sentiu agonia. Por quê? Porque ele era 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele sofreu, ele chorou, ele se agoniou. Tristeza era tanto ali no monte de Getsemane. Aí ele começou a orar dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero. Olha que oração que Jesus está nos ensinando esta noite. Ele está dizendo aqui, vou ler de novo o versículo 39. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa este cálice de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha que amor, que maravilha é o nosso Senhor Jesus, né? Que Ele se agoniou, entristeceu, ficou muito magoado, e ali ele estava triste, porque ele já sabia tudo que havia que iria acontecer. Ele já sabia que ele ia ser chicoteado, cuspido, humilhado. Pensa, você sabia que vai acontecer tudo isso com você antes de acontecer, e que você ia sentir muita tristeza, mas ele sabia que Deus tinha um propósito naquele sacrifício. Ele seria o Cordeiro do mundo que tira o pecado, o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Ele seria o Cordeiro, né? Como aqui o profeta Isaías, ele disse aqui na sua profecia, Isaías, ele disse que como um cordeiro mudo, ele não reclamou, ele apenas aceitou a vontade do Pai, porque ele e o Pai eram. O profeta Isaías, ele diz, 53, o Senhor, ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Mas ele, como homem, ele sofreu, ele chorou, ele se agoniou, né? E ele diz: e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? E aqui diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca.
como um cordeiro, como aqueles cordeiros que eram sacrificados anteriormente, né? O Senhor permitiu que ele fosse um cordeiro que foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueneadores, ele não abriu a sua boca. Porém antes ele falou com o Pai, né? Aqui em Getsemane. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido. Pois é, a dor que você está sentindo, a tristeza que você está sentindo, o seu irmão, né, o seu amigo, ele não sente, ele não sabe o que você está sentindo. Mas o Senhor, ele tudo sabe. Por isso, converse com o Senhor. Tenha liberdade de entrar no santuário de Deus, na morada do Altíssimo, e falar com Ele. E Ele disse aqui, ó, então nenhuma hora, aqui, ó, e voltando para os seus discípulos, achou adormecido, né? E disse: Pedro, então nenhuma hora pudeste orar comigo? Nenhuma hora. Ele pediu para orar uma horinha só com ele, chorar com ele, né? Quando você tem um amigo, você ora com ele, você ora por ele, e você chora com ele também. É claro, ninguém consegue, né, às vezes sentir a dor que o outro está sentindo, né? Aquilo que a pessoa está passando. Por isso, tudo isso que acontece na nossa vida está registrado na palavra de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 103, ele registra que Deus tem falado conosco, né? Ele registra assim: Deus conhece a sua estrutura, né? Ele lembra-se que somos pó. Então Deus, ele conhece, né, o tanto que nós podemos suportar. Por exemplo, se você tem uma luta e o outro irmão, você olha assim e fica admirado, puxa, então aquela luta Deus permitiu porque sabia que aquela pessoa, ela ia suportar. Mas você olha e fala: se fosse eu não suportaria. Se fosse eu não aguentaria. Não aguentaria mesmo. Por quê? Mas por que não é com você isso que o teu irmão está passando? Essa luta que o seu irmão está passando. E você olha e fala: eu não aguentaria, eu não suportaria. Porque Deus conhece a nossa estrutura, está escrito na Bíblia. Ele sabe que somos pó. E aqui, né, Deus chamou os seus discípulos para orar com ele, mas ninguém estava sentindo o que ele estava sentindo: agonia, tristeza, dor. E aí Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne deles era fraca, eles dobraram o joelho ali para orar, mas acabaram adormecidos, não aguentou. Isso é obra da carne, que eles não aguentaram. Mas que Deus possa nos fortalecer na sua presença e que nós possamos suportar qualquer tipo de prova ou tentação, e orar, e buscar a face do Senhor, e acreditar que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. E indo a segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Aqui o Senhor entregou a vontade de Deus. E voltando, o achou outra vez adormecido. Eles não estavam aguentando de tanto sono, eles dormiram, porque a carne é fraca. E a carne também pode ser fraca em outro sentido, porque Jesus está dizendo aqui, ó, vigiai e orai. Quando ele diz vigiai, é despertar, para não ficar dormindo, ficar vacilando, né, ou distraído. E nessa distração o inimigo acha uma brecha e já faz uma revorada na sua vida. Então vigiar é uma coisa muito importante. Então Jesus disse: vigiai primeiro, depois orar. Como que ele não está vigiando e orando é difícil. E aqui ele diz: e voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando o povo, foi orar pela terceira vez,
dizendo a mesma palavra. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então o Senhor, antes de acontecer qualquer coisa, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E aqui é muito importante saber, né, o que deu para nós entendermos aqui, que os discípulos não suportaram, eles dormiam mesmo. Mas Jesus estava ali agoniando, chorando, triste, amargurado, sabendo que era chegada a sua hora, né? Mas ele estava preparado para isso. Por isso que nós aprendemos aqui com Jesus: vigiai e orai, né? E nós sabemos que a nossa carne é fraca, mas nós devemos resistir ao diabo, né? Resistir à tentação, e Deus nos dará a vitória. Então Jesus aqui foi antes de ser crucificado, depois ele foi preso, né? E depois ele foi chicoteado, até chegar a ser crucificado por mim e por você. Então nós estamos alegres por mais uma vez nós entendermos que Jesus, o nosso Salvador amado, Ele tem poder sobre todas as coisas, mas ainda há uma esperança, né? Nós possamos aceitar a Jesus como Salvador, abrir o coração, fechar os olhos, abrir o coração e acreditar que Jesus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém.